Vamos agradecer a Deus. Sentado mesmo. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida, pela saúde, pelo ar, pelo sol que nos aqueceu, pela noite que chegou, pela disposição que o Senhor deu aos Teus filhos de estarmos aqui para aprendermos como fazer melhor a Tua obra, Senhor, como se inteirar mais na Tua obra, como ser mais útil para Ti na Tua obra. Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa trazer este ensino para essas ovelhas abençoadas, para esses alunos que são apaixonados por essa escola. Seja com cada um de nós, Senhor, tira do nosso físico toda a canseira, todas as dores do corpo, e que possamos nos sentir bem nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe para mim, Sebastião André, o maior desafio de evangelização que nós temos em Joinville, e eu respeito quem tem uma outra visão, eu respeito quem entende diferente, mas para mim o maior desafio de evangelização que nós temos em Joinville é com os surdos, mudos. E, segundo a estatística, nós temos quase 10 mil reais, Giza? 10 mil. 9 mil surdos em Joinville. Pensam, 9 mil surdos. Eu estava visitando hoje à tarde um pastor amigo meu, está com câncer, orem por ele, pastor Gilmar, e ele cuida de uma obra no município chamado Machadinho, no Rio Grande do Sul. Lá a população toda é 6 mil habitantes. 6 mil habitantes. E nós temos em Joinville 9 mil surdos. E aí assim, quando nós estamos andando na rua e a gente vê um aleijado, sabe que ele é aleijado, está lá. Ele está lá com a sua muleta, a sua cadeira de roda. Quando nós encontramos um cego, sabemos que ele é cego, vai indo com a varinha. Agora, muitas vezes a gente encontra com os surdos e não sabe se eles são surdos ou não. A gente não... Como encontrá-los? Como abordá-los? Como fazer para evangelizar os surdos, ganhar eles? E aí, Deus colocou no coração da Giza essa paixão pelos surdos. E aí eu pedi para que ela viesse aqui falar para nós um pouquinho dos desafios e o trabalho que ela faz. Giza, é com você. Meu nome é Gisele, eu já sou da Resgate há quase 6 anos. Chega mais perto. E esse ministério com os surdos, na verdade a Nilde começou, Nilde lá na outra Resgate, e por alguns motivos, a gente nem sabemos direitinho, ela se afastou por um tempo e eu acabei aparecendo, e um dia aqui na Resgate veio José e Roseli, eu desesperada, minha Libras realmente era básico do básico naquela época. Eu corri para o pastor e falei, pastor, o que a gente vai fazer agora? E nós surdos lá. Ele falou, José, tem a Kelly ali. Eu chamei a Kelly simplesmente desapareceu e acabei ali começando o ministério. Vai fazer 5 anos isso agora, pastor. Nós vamos fazer nosso culto de ação de graças, agora no mês de agosto. A gente está se esquematizando para isso. E eu amo esse ministério, eu amo trabalhar com os surdos. É um desafio grande, sim, é um desafio muito grande, mas muito maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus pela essa oportunidade de trabalhar com os surdos. Enfim, hoje, como o pastor falou, a gente tem mais contato com essa população, digamos assim, porque devido a essa inclusão no ensino regular, a gente tem mais contato com essas pessoas, Nas escolas se encontra cada vez mais surdos, nas empresas se sabe que essas pessoas estão lá devido a essa lei, que é a Lei 10.436, que é a Lei de Libras, que faz com que os surdos tenham que estar junto com a gente, não segregados, afastados, E por isso que essa língua tem crescido muito, no Brasil. E aqui em Joinville, falando do nosso ministério, nós estamos hoje com 4 intérpretes, não, 5 intérpretes. A Lu, ela geralmente não participa dos cultos, mas ela nos ajuda aqui, nos auxilia aqui na Escola de Teologia. E o nosso maior desafio, além de ganhar os surdos, é formar uma equipe que tenha o mesmo desejo, o mesmo sentimento de evangelismo, porque a questão da Libras ela é muito perigosa, porque você fica muito exposto.
E as pessoas acham, ai, coisa mais linda. E isso é muito perigoso, porque você acaba recebendo uma glória que não é tua. E ficar lá exposto na frente é muito perigoso, né? Mesmo porque a questão linguística é muito séria. Dentro da comunidade surda existem níveis de compreensão da língua. Existem surdos fluentes, como existem surdos que não conhecem a língua, porque a língua tem que ser aprendida, ela é uma língua. Nós temos aqui na igreja, os meninos podem me ajudar se estiver falando besteira, nós temos um senhor, o seu Mário, que a Libras dele é muito precária, digamos assim. Mas, depois que ele começou a participar com a gente aqui na Resgate, ele teve um crescimento muito grande. E eu acredito que foi pela forma que nós recebemos ele aqui na Resgate. Como a gente recebeu ele, eu dou atenção para ele, eu fico conversando com ele ali, eu não consigo entender metade do que ele fala, mas só minha atenção para ele, eu já vi que ele tem sido amigo da gente, ele não tem faltado os cursos. E quando ele falta, ele vem, ele explica por que ele faltou. E isso não tem dinheiro que pague. O nosso objetivo como ministério, primeiramente, é claro, é evangelizar os surdos, ganhar esses surdos. Como o pastor falou, em Joinville há cerca de 9 mil e se fala em 12 mil surdos. Só que quando você fala em censo, você coloca em censo de estatística, você pode colocar aí pessoas que são idosas e ficaram surdas. Não é aquele surdo profundo realmente que utiliza a língua, a Libras. Mas que digamos que sejam 9 mil surdos. Então nosso desejo realmente é trabalhar como equipe para ir ao resgate, destes surdos. E qual que é o trabalho que nós fazemos? Nós temos nosso GPS, o GP, nós chamamos de GPS, que é Grupo Pequeno de Surdos. Nosso GPS, é bem interessante esse nome, né? E nós temos feito os nossos encontros a cada 15 dias, às vezes de semana em semana. E há 2 semanas atrás, eu acho que foi a primeira surda que aceitou Jesus no nosso trabalho. Muito legal, foi muito interessante porque essa moça, ela não tem Libras, a Libras dela é muito precária porque a família não aceita. Tem esse problema muito sério a respeito da língua de sinais também, porque a família não aceita Libras, não reconhece isso como língua. E essa moça aceitou a Jesus no nosso GPS, e foi bem interessante porque eu tinha que falar com ela, de frente com ela, porque ela era alisada, lia os lábios e sinalizava um pouco, né, para ela poder compreender uma coisa e outra. Foi uma experiência muito interessante que nós tivemos, e foi na casa da Luciana, né, Lu? Foi uma coisa bem legal. E então, nós temos o GPS, nós temos trabalho, fazemos visita na casa dos surdos, porque o maior desafio nosso não é somente a comunicação com o surdo devido à fluência da Libras, que muitos não têm. A família é um dos maiores problemas, porque a família não aceita a deficiência, né? São poucas as famílias que aceitam a deficiência. E realmente eles são rejeitados dentro de casa e a comunicação é quase zero. Tem alguns sinais caseiros que eles se comunicam entre eles e a maior parte não há uma compreensão. Nós fomos há algum tempo atrás na casa do Carlos, um rapaz muito inteligente, que estuda, trabalha, e a mãe falou que estava orando, que alguém fosse lá, e a gente acabou se encontrando com esse rapaz através de José da Roseli, e nós fomos fazer uma visita para a família. E nós sentados, conversando, reunindo a Vivi, que é uma missionária, a Vivi que é a surda, a missionária, conversando com ele, assim, e eu conversando com a mãe. E ele fez um movimento assim, ó, isso aqui é ver, assistir, né? E a mãe olhou para ele assim, tá vendo? Vem que não fala mais o diabo. Porque o diabo é aqui, ó, mas aqui é uma grande diferença. Eu falei para ela, não, ele não está falando do diabo. Então, por que eu estou falando para vocês assim? Com certeza, muitas vezes dentro de casa, ele tentou falar uma coisa que ele não compreendia. Então, essa questão linguística é muito séria. Mas o nosso objetivo, nós como igreja, o que nós queremos? O meu maior desejo agora é fazer com que essas pessoas que nós temos aqui, que é o Rodrigo, que talvez chegue atrasadinho, né? O Rodrigo, o seu José, a Roseli, o Carlos, eles precisam de um referencial. Nós cristãos, ouvintes, nós temos nossos referenciais dentro da igreja, aquele padrão de pessoa que, puxa, eu quero ser como aquela pessoa, né? E o surdo, ele não tem isso. Na maior parte das igrejas, os intérpretes são mulheres. Como aqui na Resgate, nós somos um grupo maior de mulheres, nós temos um rapaz só, que é o William, mas o William ele não quer saber de interpretar o culto ainda, porque realmente é muito difícil fazer a interpretação da pregação. Então ele prefere fazer só o louvor, mas eu acredito que Deus tem usado muito ele na parte do louvor. A gente percebe uma unção dele, realmente, de Deus na vida dele. Mas nós precisamos de referencial, de modelo. E na semana passada, eu vejo assim, a mão de Deus em tudo, né? A gente pode descansar mesmo e ele faz as coisas. No retiro do ano passado, nós fizemos nosso primeiro retiro, nós fizemos um pequeno retiro, o pastor foi
né, um pastor lá no Ararat, e veio naquele retiro 2 pastores. Para nós foi uma batalha bem grande trazer esses 2 pastores surdos, que é o pastor Salomão e é o pastor Robson, da Paraíba. E o teu pastor Robson acabou pregando aqui no culto de domingo. Foi muito especial para os surdos, especialmente, né? Nesse retiro foi muito importante para nós, porque lá nós conversamos com o pastor Salomão, e falamos: pastor, nós precisamos, quem sabe, fazer um intercâmbio com o pessoal de Curitiba, porque Curitiba é referencial para nós aqui como Ministério de Surdos, porque tem uma igreja muito grande, acho que tem uma igreja de quase 400 surdos lá. E o pastor Salomão, hoje já não está nessa igreja, mas está em outra igreja, porque toda uma igreja são igrejas irmãs lá. E a gente fazia uma parceria com ele. E no domingo de manhã agora, ele mandou um WhatsApp para mim, sinalizando, e falando: Giz, eu estava pensando, eu quero ajudar vocês. Quem sabe uma vez por mês eu vá a Joinville para ajudar vocês. E nós tínhamos conversado sobre isso há um ano, quase um ano atrás. E eu vejo que é a resposta de Deus. Nós precisamos fazer com que esses surdos sejam referência para os surdos, porque é muito fácil um ouvinte estar lá sinalizando, já não é a mesma coisa de que um surdo sinalizar. E um surdo evangelizando o surdo é totalmente diferente do que um ouvinte sinalizando, porque um sabe o que o outro sofre na questão das experiências de vida, né? Então, e o pastor Salomão deve vir para cá. Nós vamos sentar e conversar com o pastor para a gente fazer um projetozinho para ele vir para cá uma vez por mês, para fazer um seminário, para preparação realmente dessas pessoas, que são pessoas que são membros da Resgate. Nós temos hoje 8 surdos que são membros da Resgate, alguns são visitantes que de vez em quando aparecem por aqui, né? Mas eu acho que o nosso diferencial realmente é a atenção que nós damos para eles. Então, nosso objetivo qual é, como ministério? Alcançar os surdos através dos GPS, através das visitas que nós fazemos para as famílias, com eles, né? E isso é um leque abrangente, né? A gente ajuda com o hospital, a gente ajuda na escola de motorista, lá na autoescola, a gente faz qualquer coisa, né? E também, mas o mais importante para nós, eu acho que agora para nós é um grande desafio, é assim, a igreja como corpo. Eu sei que é muito difícil a questão linguística, né? Como que eu vou chegar lá e conversar com o surdo? Mas eu acho assim, que nem eu falei para vocês, né? Que nem o senhor Mário, que eu acho que é um bom exemplo. A comunicação é quase que, digamos, 40% de compreensão, tanto minha como dele, ele de mim e eu dele, pelo conhecimento linguístico. Mas a diferença que faz de você receber uma pessoa, abraçá-la, né? Um sorriso, talvez só fazer oi, né? Eu acho que nós como igreja precisamos fazer isso. Não estou de forma alguma reclamando não, porque eu sei que também eu falo um pouco com os jovens, eu fico só lá, não vou nos jovens, mas nós somos um corpo e nós temos que pensar que se a Bíblia diz que o dedinho do pé lá, ele tem valor, eu creio que nós somos o dedinho do pé e a unhazinha lá do último dedinho, e que nós temos que estar juntos, né? Então o que a gente pede para vocês como ministério é simplesmente chegar uma chegadinha lá e um abraço só. E eu não estou cobrando isso de vocês não, gente. Não estou cobrando mesmo. Livre, paz. E é verdade, porque a gente fica nessa reclamação, não, nada disso. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de servir a Deus aqui na Resgate. Agradeço a Deus pelo trabalho que nós temos com essas pessoas, que todo mundo é voluntário aqui, a gente não trabalha só dentro da igreja. Eu sempre digo que o nosso trabalho ali de interpretação ao domingo é o menor trabalho que a gente faz. Hoje está ligando para um trabalho, para o filho de um surdo, ou você está ligando para um sindicato, está ligando para alguém, sempre está fazendo alguma coisa. Mas assim, objetivamente, esse é o nosso trabalho. Nós estamos engatinhando ainda como ministério, temos muita coisa a fazer, né? Mas eu creio assim, que Deus está trabalhando nas nossas vidas como intérpretes, que Deus ele quer usar um vaso, né, curado, sarado, que seja exemplo. E Deus tem feito isso na minha vida, eu tenho certeza que tem feito isso na vida das meninas e do William também. Mas eu acho que o mais importante é a gente colocar nossas vidas nas mãos de Deus, e Deus faz o resto. Eu tenho percebido, tenho experimentado isso, né? Eu também... Como é que é a linguagem de Libras? Coisa muito difícil de ser aprendida, assim? Não, é um código, né? Como o português. Ela tem mais ou menos uma estrutura linguística semelhante à do inglês. Ela é bem resumida. Por exemplo, em português faz assim: eu vou para a minha casa. Tem uma frase longa: eu vou para a minha casa. Em Libras não, eu sou em casa, eu vou. Só. Então ela é bem simples, ela não é... Mas ela tem semântica, ela tem gramática, ela tem, às vezes, só uma expressão de um rosto é quase que uma frase inteira. Entende? Então ela depende muito de expressões. Por exemplo, se eu fazer uma pergunta,
bota a cabeça um pouquinho para frente, faz uma expressão assim, ó, faz uma pergunta. Então a irmã acha assim, que seria impossível, assim, então, digamos, um pregador dentro da igreja pregando a todos, e ao mesmo tempo se utilizando de dizer algo impossível, teria que ter sempre um intérprete. Linguisticamente isso é impossível. Impossível. É impossível. Pode parecer bonito para os ouvintes. Intérprete mesmo. Pode parecer bonito para os ouvintes, mas isso não é correto. Foge totalmente da estrutura linguística. É que na verdade é assim, o que a gente, hoje infelizmente em Joinville ainda, a gente tem curso de Libras, não é curso de intérpretes, que ele ensina somente os sinais. Então você recebe lá um livro de vocabulários, tem sinal. Só que quando você vai fazer a união desses sinais, você pode estar falando uma baita de uma besteira. Agora não me veio nenhum exemplo. Por exemplo, você pode dizer, por exemplo, ó, Deus ele é pai, né? Se você colocar Jesus, pai, Deus, pode estar dizendo que Jesus é pai dele, em vez ao contrário. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas você perguntou mesmo, questão linguística, né? Eu acho que basicamente, mas eu digo para você assim, ó, não existe um intérprete sem o surdo sem um intérprete. Então é impossível, você pode ver alguém fazendo isso, mas está fazendo besteira. Uma hora ou outra ele vai estar falando uma coisa que não tem concordância gramatical. Não, eu sempre vi assim, alguém falando e alguém interpretando, só que agora me veio a cabeça, será que seria possível as duas coisas ao mesmo tempo? É quase impossível. Nós fazemos isso, por exemplo, quando vem alguém, né, algum ouvinte ali, por exemplo, você quer conversar com um surdo, daí eu tento falar ao mesmo tempo para você sinalizar alguma coisa para ele, mas tem hora que tem que parar um pouquinho, sinalizar para ele entender o que ele entendeu, tem que ser feito esse processo. A gente assim faz esse quebra-galho assim, porque às vezes tem um monte de gente conversando com a gente ali no final, quer falar alguma coisa, a gente faz isso, né? Mas se você for fazer uma conversação mesmo, é quase que impossível. Você não consegue raciocinar e sinalizar ao mesmo tempo, porque são separados. Quanto tempo leva para aprender a língua? Eu acredito, pastor, que depende de pessoa para pessoa. Que nem eu aprendi rapidinho aqui, porque eu caí na fogueira, né? Lembra que o pastor Juliano, que era esposo da Thalita, que é uma surda, que ele faleceu, lembra, pastor? Sim. Ele vinha aqui na igreja me ajudar, porque eu não tinha quem me ajudasse. Eu pedi, por favor, foi Deus mesmo que colocou ele na minha vida. Mas eu creio assim que você vai aprender realmente. Se você for fazer um curso, que nesses cursos que quem ainda oferece, você vai aprender sinais. Mas o que vai te dar a experiência mesmo é o contato com os surdos. Eu e Nilton, nós estamos indo para Curitiba a cada 15 dias fazer o curso de técnica de tradução e interpretação lá. Lá nós estamos sofrendo um pouquinho, né, Nilton? Para fazer com que a coisa seja a língua mesmo. É que nem você pode fazer um curso de inglês, por exemplo. Você vai fazer um curso lá de 6 meses, vai falar de book on the table, mas vai conversar com um americano, conversar alguém. O bicho pega, né? Mas eu creio assim que realmente com ele que você vai ter essa... Você começa a pegar, por exemplo, esse movimento aqui, ó. Isso aqui já está falando um monte de coisa, entendeu? Você pega dele isso aqui, você não vai aprender num curso de sinal. Você vai aprender em contato com eles mas é mais ou menos por aí. Boa pergunta, mais? José, eu já ouvi dizer que existem grupos, eles andam bastante em grupos, né? E às vezes tem sinais que é peculiar a um grupo, mas não é no outro, existe isso. A língua de sinais, ela não, por exemplo, ela não é um padrão. Por exemplo, a gente tem sinais aqui de Joinville que de Jaraguá do Sul são outros. Em Curitiba é outro. Por exemplo, aqui em Joinville a gente usa esse aqui como ônibus. Lá em Curitiba é assim. Entendeu? Então, existe diferentes localidades. Se você fizer o sinal do ônibus lá em Curitiba, eles vão saber o que Ele vai perguntar, o que é isso? Eu falo, um ônibus, eu vou soletrar o ônibus para ele. Ele fala, aqui não, aqui é assim. Eu falo, mas lá em Joinville é assim. Entendeu? Tem que ter essa troca, assim. Mas então não é padronizado, não é. É como, por exemplo, a língua portuguesa. Aqui em Joinville a gente até usa muito sempre esse exemplo. Aqui em Joinville você pode falar mandioca. No Nordeste, macaxeira, coisas assim, nesse sentido. Então, realmente não é. E a língua é uma língua viva. Você, por exemplo, assim, esse dia eu estava vendo no WhatsApp ali, as pessoas perguntam como que é o sinal de cometa. Entendeu? O pessoal começa a trocar, compartilhar ali como que é o sinal de cometa. Então, daí uma pessoa falou, não é assim aqui. Mas aqui é assim. Entendeu? Então, depende da região. E eu acho assim, um professor meu dizia assim que o intérprete tem que ser um erudito. Ele tem que conhecer realmente um pouco de tudo. Claro que hoje também nós temos aprendido, né, nos nossos cursos, que hoje, devido a esse desenvolvimento da Libras, está se especializando em intérprete dentro da área médica, intérprete dentro da área jurídica, intérprete dentro da igreja.
porque existe uma infinidade de sinais e o contexto de cada uma dessa área é muito longa, muito extensa, né? Então você conhecer tudo isso por exemplo, se eu fosse na área jurídica, eu tinha que ser uma advogada para conhecer toda a jurisprudência, aquela coisa toda, aquele DQ daquela área, entendeu? E nós temos nos especializado aqui dentro de igreja, né? Eu queria uma curiosidade. Quando o pregador ele fala assim, muito eloquente, muito rápido, você consegue passar tudo aquilo? Porque às vezes eu uso um pouquinho de Libras, né? Uhum. E às vezes eu vejo essa dificuldade, às vezes eu vejo, não, só que o senhor não estava O pastor ele é tranquilo. Às vezes eu me corrijo, eu mesmo falo, Sebastião, vai devagar. Os pastores, às vezes ele está muito embalado naquilo que ele está falando, e eu fico pensando, olha, aí eu olho para você, às vezes lá assim, eu vejo que você está passando por aquilo. Pois é, o pastor Sebastião não é um problema. O problema geralmente é a Zenate, que a Zenate ela começa a falar uma coisa, ela vai lá para o outro lado, depois ela volta aqui, e fica muito complicado fazer isso em Libras. O pastor José, ele é muito formal nas pregações dele. Aí fica também difícil de você fazer a interpretação. A questão da velocidade, às vezes depende. Depende assim, também muito do nosso estudo, sabe? Da nossa fluência mesmo em Libras. Então depende muito de conhecimento, de conhecer sinais, de conjugações, depende muito do nosso estudo. Por isso que a gente está buscando isso, a gente vai continuar estudando, entendeu? Mas a questão da velocidade não é tanto problema, mas essa questão de sequência, que geralmente os pregadores não têm. Eles começam a falar de João aqui, daqui a pouco eles vão lá em Jeremias, eles voltam para Apocalipse, e em Libras vocês têm que colocar isso aqui no espaço. Então, às vezes é meio complicado. Você falou que é diferente a linguagem de sinais, diferente um pouco. Você não adianta só aprender sinais para poder ensinar a linguagem. Eu disse que tem sinais que varia de região, de localidade para localidade, tem diferença de sinais. Tem um curso, mas é um curso só de sinais. Ah, isso. Linguagem, né? Ah. Interpretação. Vamos dizer assim, a pessoa que fez o curso de sinais, mas ela ainda não sabe a linguagem, como colocar e tal. Isso, vocês fazem esse trabalho de ajudar a pessoa a desenvolver essa linguagem? Não, a gente não faz isso aqui. Na verdade, nós começamos algumas vezes com curso de Libras aqui, mas também a gente fazia nesse sistema realmente de sinal, para você pegar o vocabulário. Mas essa questão da estrutura gramatical mesmo, é que nem você vai ensinar uma criança. Você vai começar sendo mamãe, começa a repetir. Até que ela começa a fazer frases. É mais ou menos por aí. Em Libras também é a mesma coisa. Então, até a pessoa começar a acertar aqui, ó, o F, o T, o G, assim, entendeu? Você começa a consertar a mãozinha dela ali, é mais ou menos esse mesmo processo. Alguns têm muita facilidade. Não é desenvolvimento pessoal, não tem Isso, por exemplo, a Luciana, né? A Lulu começou aqui na igreja fazendo curso de Libras aqui, depois ela foi procurar fora, e a Priscila também. A Priscila, as duas começando com a gente aqui, né, Lu? Gente, amém? Amém. Então, desafio nosso. Primeiro, orar para Deus nos dar pessoas que se sintam vocacionadas para aprender os sinais, né? Aprender a interpretar Libra, porque é um desafio, irmãos. É um desafio. Ganhar um surdo para Jesus é um desafio. E Deus vai nos dar. Então, coloque aí na sua Bíblia, onde você, ou nos seus pedidos de oração, né, para orar diariamente pelo Ministério de Surdos, orar pela Gisele, que é responsável por esse ministério, e a equipe que trabalha com ela. Então, queridos, é uma área que poucos se importam com isso, por ver porque a gente se compadece mais, como eu falei no começo, quando a gente olha para um aleijado, coitado, ou olha para um cego, coitado. Mas o surdo você não sabe, você olha para ele, não, isso é normal, tem saúde, precisa de uma atenção. E no entanto, é um grande desafio evangelizar o surdo. E para mim é mais difícil do que qualquer outra pessoa que tem alguma dificuldade, que tem alguma deficiência. Então,
nos ajude a estarmos orando. Muito obrigado, Giza, por sua atenção. Se precisar sair, você está livre. Vamos, por favor, vamos estar de pé. Vamos estar de pé. Vamos colocar esse ministério diante de Deus agora. Vamos estar intercedendo a Deus para que esse ministério venha prosperar. Eu quero pedir para o irmão Sidney orar. Ó Pai querido, Pai amado, Sim, Senhor. entregar, Senhor, o Teu Filho Jesus, Senhor, para que todo aquele que nele cresça Verdade, Pai. pudesse ter vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor. Tu ordenar, Senhor, a nós, Senhor, Sim, que Senhor. levássemos a Tua palavra, Senhor, aos confins da terra. Verdade, Pai. E muitas vezes, Senhor, as pessoas estão, Senhor, ao nosso lado, Senhor, e não conseguimos, Senhor, deixamos de levar essa palavra, Pai. Verdade. E isso às vezes acontece, Senhor, com os surdos, Senhor, Sim. que às vezes estão no nosso lado, Senhor, e nós às vezes não sabemos, Senhor, como nos expressar para levar a Tua palavra, Senhor. Verdade, e muitas vezes Pai. isso é por nossa culpa mesmo, que poderíamos aprender, poderíamos Sim, nos Senhor. esforçar um pouco mais para conhecer, Senhor, e levar a Tua palavra também para eles, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que Tu, Senhor, derrame, Senhor, sobre essas pessoas, Senhor, que estão se esforçando, Senhor, em aprender, Senhor, a língua dos sinais, Senhor. Verdade. Tu derrame, Senhor, a Tua graça, Senhor, sobre elas, Senhor, que elas se sintam, Senhor, cada dia mais motivadas, Senhor. Porque esse trabalho, Senhor, não é um trabalho, Senhor, de homens, Senhor, mas é um trabalho para Ti, Senhor. Verdade, E Jesus. nós pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha e desperte, Senhor, em muitos, Senhor, a mesma chama, Senhor, que Tu tens acendido nessas pessoas, Pai, para que nós também possamos sentir, Senhor, este fogo, Senhor, abrasador que tem no coração dessas pessoas, Senhor, que se esforçam, Senhor, para se comunicar, Senhor, com os surdos, Pai. Nós possamos ter, Senhor, essa mesma vontade, Senhor, esse mesmo entusiasmo, Jesus. Senhor, e nos esforçarmos, Senhor, um pouco, Senhor, de sairmos, Senhor, do nosso ponto de comodismo, Senhor, para, Senhor, também levarmos, Senhor, a nossa palavra, a Tua palavra, Senhor, para eles, Senhor, uma palavra de conforto nossa também para eles, Senhor, como a Sim, irmã Jesus. disse, Senhor. Às vezes um simples abraço, É Senhor, verdade, um Pai. simples oi, um simples como vai, tudo bem. Senhor, te peço, Senhor, que Tu venhas despertar, Senhor, Verdade, a nossa Pai. igreja, Senhor. Essa igreja resgate, Senhor, todos os membros, Senhor, desse ministério tão lindo, Senhor, que é esse ministério dos surdos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, por poder estar sentados. Pois bem, a nossa aula hoje, se entrarmos no livro, é na página 89, a janela 1040. E que é um desafio muito grande, a janela 1040. O que é a janela 1040? Então, tem o vídeo, vamos, a princípio, vamos ouvir esse vídeo, ver e ouvir. Não, mas como isso é assim mesmo. Será que está certo esse negócio? Está configurado para ser isso? Hã?
O que é que eu vou fazer? Eu acho que ele vai esconder o computador. Eu acho que ele vai esconder o computador também. Desculpa a vergonha que eu estou passando. Não, mas eu não fico vermelho não. Tem muito que a gente sabe mexer no alto-falante ali, mas não sabe fazer missão, né? Aí vai. Pode botar mal da prestação se quiser, né? Bora lá.
O que é a janela 1040? É um grupo de povos não alcançados que vivem na janela 1040, que é uma janela retangular que se estende desde o ocidente da África até o oeste da Ásia, que são os 10 graus e 40 graus, 10 e 40 na linha do Equador. Essa janela 1040 está constituída das 64 nações mais perdidas, mais necessitadas da face da terra. Essa janela 1040, os graus 10 e 40 ao norte do Equador, do ocidente da África ao oeste da Ásia, ele compreende mais da metade do mundo. Lá estão 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Para que você possa ter ideia, se nós fôssemos citar todos os países da janela 1040, nós não teríamos tempo para citar todos os países da janela 1040. Muito menos amanhã, quando eu irei falar sobre os povos não alcançados, se vamos citar todos os povos não alcançados, levaremos muito tempo para falar sobre a sua cultura, sobre a sua língua, sobre os seus dialetos e os seus costumes. Para que você tenha uma ideia clara, somente uma introdução, a razão que a janela 1040 é um desafio para a igreja, ela faz parte de 1/3 da superfície da terra, e 2/3 da população de todo o mundo está ali. Para que você tenha ideia, China há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Em Índia há 1 bilhão de pessoas. Somente a China e a Índia tem 2 bilhões de pessoas. O que resta dos 300 milhões ou 400 milhões dos povos não alcançados que estão e fazem parte da janela 1040, muitos deles ainda são inalcançáveis com o Evangelho. Há nações que uma porcentagem tão pequena tem ouvido o Evangelho como Índia, somente 2%, ou como Japão, 0,9%, não chega nem a 1%. Trata-se da população mais necessitada do Evangelho. 97% dos 3 bilhões de pessoas vivem nas 64 países, uns dizem 55, outros 64 países menos evangelizados do mundo vivem na janela 1040. É o maior desafio para a igreja, é o maior desafio para os missionários, é o maior desafio para a liderança mundial da igreja, enviar missionários à janela 1040.
tell you about the top 10 countries on the World Watch List for 2010. Number 10, Uzbekistan. Here it is illegal to tell people about Jesus or import religious material. Media campaigns against Christians are widespread, and many are forced to leave their homes due to threats by their communities. Number 9, Laos. Christians here are under strict government surveillance. Communities apply severe pressure to anyone who abandons the worship of evil spirits. Number 8, Mauritania. Converting to Christianity is forbidden here. The government is increasing the pressure on Christians through threats of imprisonment or death. They're seeking to eliminate the gospel's presence and impact. Number 7, Yemen. Islam is the state religion. No one is allowed to convert from this religion. Disobeying this law brings severe opposition and possible death from authorities and extremists. Number 6, Afghanistan. Christians must remain hidden here. If they are discovered, they face the loss of their family, home, and job. They are beaten, imprisoned, and often killed. Number 5, Maldives. All citizens must embrace Islam. If anyone converts to another religion, they face the loss of citizenship. The government believes this severe law promotes national unity and retains their control on these islands. This is the least evangelized country in the world. Number 4, Somalia. Islam is the state religion here as well. There is no religious freedom. Christians have been kidnapped, raped, and killed in 2009. Converts who are allowed to live become family outcasts and practice their faith in secret under extremely dangerous conditions. Number 3, Saudi Arabia. Non-Muslim public worship is forbidden. Disobedience brings arrest, flogging, and deportation. Christians risk death threats and honor killings. Number 2, Iran. According to a new law, converts to Christianity face a mandatory death sentence. House churches are monitored by secret police, and members are often arrested, questioned, and beaten. Number 1, North Korea. Everyone is required to worship the leaders, Kim Jong-il and his father. The regime believes their power will collapse if they fail to stop the spread of Christianity. When Christians are discovered, they are sent to deadly labor camps or secretly executed. Uma das grandes razões que a janela 1040 é um grande desafio, porque a maioria dos pobres estão lá. De cada 10 pessoas mais pobres, 9 estão lá, onde possuem uma renda per capita da produção nacional do peso bruto que é igual aos Estados Unidos da América e US, $500 por pessoa ao ano. Todas essas pessoas vivem na janela 1040, que constitui ao ano de $350 a $500 por ano. É o seu trabalho, não é por mês. A maioria dos pobres estão lá. Nós temos viajado intensivamente o que é nos últimos anos através da janela 1040, seja desde o leste europeu ou seja do outro lado da Ásia. Você vai encontrar as maiores necessidades de povos que jamais têm ouvido o nome de Jesus. Você vai a Papua Nova Guiné e você deve começar a pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos, porque eles não têm ideia de Deus, eles não têm ideia de Jesus, eles não têm ideia de salvação, eles não têm ideia da regeneração, nada. É incrível, pelo menos na América Latina há uma ideia do que é Deus, o que é Jesus, o que é redenção através do catolicismo. Mas você vai a nações que nunca ouviram o Evangelho, você ficará estupefato por entender e por saber que na janela 1040 é o maior desafio da igreja, onde estão a maioria de quase 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Mais da metade da população vive na pobreza. Mais da metade da população do mundo ainda não tem ouvido o nome de Jesus. E somente 8% de todos os missionários
estão na janela 1040. 8% somente. Para que tenha ideia, 92% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 1040. São missionários que constituem países europeus e a maioria, 60% deles estão nos países africanos. Mas a janela 1040, somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040, porque é o maior desafio que constitui para a igreja a janela 1040. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso chamado em irmos fazer missões? John Wesley dizia: tua única incumbência aqui na terra é pregar o Evangelho, e o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Pastor, quando é esse vídeo? Não tem noção? Esse vídeo tem uns 3 anos já. Pois bem, queridos, a janela 1040, nosso desafio. Eu conheci um missionário que Deus falou com ele para trabalhar no mundo muçulmano. E como fazer? Eu penso que eu já contei aqui para vocês a experiência, já contei no culto. E ele então aprendeu a ser treinador de futebol, porque os muçulmanos eles gostam muito de futebol. E ele foi para Foz do Iguaçu, montou uma escola de futebol para crianças, filhos de muçulmano. Depois ele recebeu um convite. Ele foi para o Marrocos treinar um time de futebol no Marrocos. E aí ia levar jogadores crentes para evangelizar o Marrocos. E como foi o sucesso dele, não sei, porque daí eu não ouvi mais ele, já faz tempo que eu ouvi. Então, a gente agora se sente muito impotente diante desse desafio, né? Diante de tudo que ouvimos. O que fazer? Como fazer? Cabe a nós colocar diante de Deus esses países. E não sei se vocês leram, né? Porque daqui no nosso livro, os países e a porcentagem dos cristãos que tem nesses países. E cabe a nós pegar esse livro de vez em quando e apresentar esses nomes, essas vidas que vivem lá. Aqui no nosso livro tem 62 países dentro da janela 1040. Então, já foi falado ali, mas o que está aqui é o que está no livro também. Janela 1040 é um espaço que se estende desde o oeste da África até o leste da Ásia, sendo de 100 a 400 graus ao norte do Equador. Nessa região vive um expressivo número de povos não alcançados com a evangelização. É um espaço comparado a uma janela retangular, identificado como janela 1040. Essa região específica é um ajuntamento do mundo muçulmano, hindu e budista, onde vivem bilhões de pessoas. Perseguição. Tem perseguição lá e como tem. Então vamos ouvir que tem lá perseguição dentro dessa janela 1040. Each year, Open Doors assembles the World Watch List to focus the world's attention on places where religious freedom is limited, where persecution occurs. The list includes the 50 most oppressive places in the world for Christians to live. The purpose is to enable followers of Jesus around the world to unite in prayer,
advocacy, assistance, and encouragement for suffering believers. Let me tell you about the top 10 countries on the World Watch List for 2010. Number 10, Uzbekistan. Here it is illegal. Todos os anos, a Portas Abertas produz a classificação de países por perseguição para atrair a atenção internacional para os lugares onde a liberdade religiosa é limitada, onde a perseguição ocorre. Baseada em dados vindos de todo o mundo, a lista dos 50 países é criada para dar ênfase aos locais mais opressivos no mundo para um cristão viver. Isso dá aos cristãos que são livres para crer a oportunidade de se reunir em oração, prover ajuda, dar assistência e encorajar os cristãos que sofrem. Aqui está um resumo de 4 países presentes na lista. No Marrocos, a conversão ao cristianismo é desencorajada e o evangelismo é proibido. As autoridades marroquinas estão mais preparadas para deportar os cristãos a torturá-los ou matá-los por conta de sua crença religiosa. No Paquistão, a expressão de fé de qualquer pessoa é limitadíssima. Já que o Islã é reconhecido como a religião do Estado, as leis de blasfêmia são usadas para intimidar e eliminar os não muçulmanos. As autoridades constantemente ignoram os pedidos de justiça. Outro país onde a perseguição é muito severa é o Irã. De acordo com a interpretação judicial da lei da Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode enfrentar a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta. Aqueles que participam dos cultos são presos e agredidos. A Coreia do Norte é o país mais perigoso no mundo para os cristãos. Aqui, todos são obrigados a adorar o líder da nação, Kim Jong-il. Ele e seu filho, Kim Jong-un, nomeado o sucessor de seu pai, acreditam que os cristãos são uma ameaça para o país. Se os cristãos forem descobertos na Coreia do Norte, serão enviados para campos de trabalho forçado e quase sempre são executados. Esses países representam uma verdade que é ignorada nos dias de hoje. Mais cristãos foram torturados e mortos por causa de sua fé no último século do que em toda a história. Compartilhe essa verdade com outros. Mas o que é isso? Por acaso vocês não sabem que nós somos um país islâmico? Atualmente, cerca de 100 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de restrição e perseguição religiosa. Alguns extremistas têm queimado igrejas e há muita perseguição. Nos últimos anos, mais de 100 igrejas foram queimadas e obreiros cristãos agredidos. Se alguém por um momento abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Dependendo do país, restrição e perseguição religiosa são impostas pelo governo, pela sociedade ou pela própria família. Os cristãos acabam sendo um alvo militar. E no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher. Minha família me disse que iria falar sobre nós ao Talibã. Agora, se o Talibã vier e nos pegar, vão me matar na hora. A perseguição tem se intensificado com o passar do tempo. E ouvia as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras com toda a força em cima de mim. Há 132 versos no Alcorão que falam sobre matar pessoas e promover o Islã com a espada. Vocês são minha família, são meus irmãos e irmãs. Se não fizerem nada, quem fará? Sua divulgação fará a diferença. Por favor, ajudem. Esperamos com fé pelo dia em que a história das mortes desses mártires seja revelada.
Se você é meu irmão e minha irmã em Cristo, por favor, fale por mim. Fale por nós, porque a nós eles não ouvem. Você tem o direito de falar. Eu quero o direito de crer e de adorar a Deus em paz. Pode deixar que tem mais um. ማለት እዛ እስር ቤት ውስጥ ሆነ ስለሚጸልዩ ሰዎች መስማት አትችልም። ነገር ግን ሁሌ ሰዎች እንደሚጸልዩልኝ ይገባኝ ነበር። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስታዩ ከአእምሮ በላይ የሚሆን ነገር ታያለህ እዛ ቦታ። ማለት ከሚያስታውሰው አንድ ቀን የሆነ እዛ ካምፕ ውስጥ የነበረ ጋር ጠርቶን ከዛ እዛ ደጅ ወጥቼ በጣም በክፉ ተደበደብኩ። ከዛ ወደ ውስጥ እንደገባው ማለት ፔን ነበረኝ። ነገር ግን ትንሽ ቆይቼ በኃይል ሳቅኩ። ከዛ እዛ የነበሩ አብረውኝ ይሄ ስቃል ምናምን አይደለም ግን ውስጤ ሰላም ተሰማኝ አልኳቸው። ማለት ከገባሁ እስከምወጣ ድረስ የእስር ቤቱ ነገር ማለት ከባድ ነው። ቀላል ጊዜ አልነበረም። ነገር ግን ሁሌ ይሄ ሁኔታ ለጸሎት እንትን ያደርገን ነበር። 6 ጊዜ በቀን እንጸልይ ነበር። በቀን 3 ጊዜ በሌሊት 3 ጊዜ ሰዓት እየነቃን ማለት ነው። አሁን ይህንን ነገሮች በልቤ ብዙ ኃይል አልነበረውም። ማለት መጥፎ እንኳን ቢሆን ነገር ግን ልቤ ተረጋግቶ ነበር። አሁን ለዛ የነበሩት ክርስቲያኖች እነግራቸው ነበር ስለኛ የሚጸልዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሊታለፍ አይችልም። ነገር ግን ስለኛ የሚጸልዩ አሉ እነግራቸው ነበር። በደንብ ውስጤ ገባኝ ነበር ሰዎች እንደሚጸልዩ። ምክንያቱም ያለ ጸሎት ይሄ ነገር ልታልፎ በጣም ስለሚከብድ። የሚገርመው ግን እነኚህ ጌታን የማያውቁ እዛ ከኛ ጋር የሚታሰሩ አሉ በብዙ አይነት ኬዝ። እነሱ ግን በጭራሽ አይቃወሙንም። እንዳውም ስንዘምር ስንጸልይ ደስ ይላቸው ነበር። Queridos, para nós é difícil a gente entender isso, né? Porque nós vivemos num país com tanta liberdade, é difícil a gente entender isso. Vamos fazer o seguinte, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20.
Irmão Agenor, o senhor e a irmã Angelita, de 1 a 6, tá? De 1 a 5. O Júnior e a Isabel, de 6 a 11. A Débora, do 11 ao 13. A Cris, do 14 ao 16. Gil, do 17 ao 19. Irmão Luiz, do 20 ao 22. Fernanda, do 23 até o 25. Pastor Rinaldo, do 26 ao 28. Irmão Cláudio, você tem um livro? Não tem um livro, não tem problema. Mas aí... Mas você está no plástico, né, André? Mas alguém comprou que não recebeu o livro ainda? Tá. Olha aqui, irmão Luiz. Anote, tem a caneta aí? Tem a caneta aí. Anote aí, 3 nomes. Irmão Luiz, do 29 ao 31, irmão Luiz. É isso, né? Pastor Rinaldo, o senhor é qual? Falei? 26 a 28. Tá, irmão Luiz. Aqui, o Luiz não. Vilmar, perdão. Do 29 ao 31. Irmão Cláudio, anote aí. Líbano, Líbia, Malásia. O senhor fala o meu. Ah, o seu. O seu é do 20. 26 a 28. Israel, Jordânia e Japão. Carlos, do 35 ao 37. André, do 38 ao 40. Lu, 41 ao 43. Irmã Salete tem livro? Está com o livro aí? Ah, deixou em casa. Então anota aí para ela, por favor. Qual foi o seu, Lu, por favor? 41 a 43. Tá. Irmã Salete, Omã, Paquistão e Catar. Sydney, do 47 ao 49. André, do 50 ao 52. Lu, do 53 ao 55. Sebastião, do 56 ao 58. Sobrou. Pega mais um aí, Júnior. E a Isa. O 59, o Turquemequistão. Bom, Cláudio, pega mais um aí. Vietnã. Irmã Angelita, irmão Agenor, pegue a Turquia. E a Cris, pega o Uzbequistão, 61. Nós vamos agora usar uns minutinhos, uns 5 minutos, uns 10 minutos. Você pode ficar de olho aberto, lendo em silêncio, só move com seus lábios. Cada um vai orar por esses países, tá? Por esses países e os desafios que tem lá. Senhor, quebra essas barreiras e ajuda a igreja perseguida, porque o passo número 1 nosso é orar. Então vocês vão orar por esses nomes que eu citei aí, está no livro. Vamos fazer uma oração de 10 minutos, vamos estar 3 minutos se orar sobre cada país. Se sabe mais alguma coisa dele, acrescenta. Se sabe a população, acrescenta. Vamos estar orando agora aqui juntos, né? Cada um orando por esses países, em silêncio, em voz baixa melhor.
Amém, queridos. Se vocês observarem aqui, dentro desse desafio, tem 3 países que é 0% de evangélico, que é Mauritânia, Maldivas e Saara Ocidental, 0% de muçulmano. Na Mauritânia está a missionária, a Suzete, como eu havia falado para vocês, e vocês podem escrever um e-mail, escrever uma mensagem para a Suzete através do e-mail, só não cita o nome dela, tá? Coloca Miss, ela já vai, é missionária, então coloque Miss. Eu posso passar para vocês depois o e-mail da Suzete, que é a irmã aqui de Joinville, que está lá evangelizando a Mauritânia. Sobre essa Mauritânia, mas a dificuldade é só pobreza, além, claro, da perseguição, mas tem muita pobreza, como é que é o meio dela, como é que ela consegue dar um pouco de detalhes? Ela se mantém com ajuda voluntária. Ela formou, para ela poder entrar lá na Mauritânia, ela formou uma ONG não governamental para alfabetizar ou ensinar o francês para os nacionais. Então é falando o francês, ensinando o francês, que ela aproveita para falar de Jesus. Ela e os missionários que estão lá, porque tem em torno de 30 missionários estrangeiros na Mauritânia. Sim, eles alugam. Inclusive, é livre para entrar quem quer. O país recebe, os turistas recebem as pessoas. Só é proibido falar de Jesus e é proibida a conversão. Então, é um país pobre como é a África, né? E elas estão lá. Eu não sei se eu contei a história aqui para vocês, mas se contei, me ajude. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Antes da Mauritânia ser dominada pelos islâmicos, porque foi uma colônia francesa, aí tinha o rei lá, e ele namorou com uma francesa, uma princesa, e aí ela disse que se casaria com ele se tivesse que construir uma igreja católica, porque ela era católica, senão ela não ia. E ele construiu uma grande igreja católica, e essa igreja está até hoje lá, só que anos depois ela também se converteu ao islamismo. Então a igreja católica tem lá, funciona, mas são estrangeiros que vão trabalhar lá e eles se reúnem nessa igreja católica, que é proibido os nacionais entrarem. Como a igreja católica, ela vai de uma quadra a outra, semelhante aqui a Resgate, então os missionários alugaram a parte de trás da igreja católica para fazerem cultos. Então tem uma sala lá, e aí eles se reúnem, fazem culto 2, 3 vezes por semana. Não, aí é livre, porque são os missionários que são trabalhadores lá, então eles têm a liberdade de fazer o culto, mas não pode entrar nacionais, é só eles. E aí eles aproveitam para estar orando e intercedendo. E eles recebem, pessoas que sabem falar o idioma, têm a liberdade de ir lá ensinar. Olha só, os próprios, eles mesmos, mesmo se não tiver, eles não vão entrar, porque é proibido. E se a polícia pegar que entrar alguém ali que não é nacional, que é nacional, eles vão prender, e aí eles são expulsos do país, ou prisão perpétua. Eles perdem a nacionalidade deles se eles se declarar convertido. Então, está aqui, Mauritânia, um desafio. E se olharmos aqui, só tem 4 países que o evangelho é permitido, né? Que é no Mali, Etiópia,
o Japão e Taiwan. Só nesses países. Então, queridos, orem, coloque no vosso pedido de oração diante de Deus esses desafios da janela 1040. Aí vamos olhar aqui mais um pouquinho, tá? Aqui vive o meu, esse aqui nós já lemos. Ô pastor, essa moça aí, senhora, não sei, qual é a idade dela mais ou menos? É 40, 50? A Suzete? É solteira, é casada? É solteira, ela nasceu aqui em Joinville, é daqui de Joinville. A Suzete deve ter uns 43 anos, 44 anos. Não, ela é solteira. Ela é solteira. É. E faz 6 anos que ela está lá. Qual é a igreja dela? Ela é assembleana? Não, Batista. Batista, é. Aqui quem ajudava ela, quem ajuda ela, é a igreja do pastor Marcelo, que ajuda ela. O pastor Marcelo é comunidade, esqueci o nome da comunidade dele, que ele é pastor. Antes ele era pastor aqui na Batista, a Batista Grande aqui, pastor Marcelo. Então é ele que dá uma pequena ajuda para ela. E a família também que mora, a família dela mora ali na Petrópolis. Eu já estive ali. Esse ano, no final do ano, ela teve aqui em Joinville, nós sentamos umas horas e conversamos. E tenho desejo de ir lá, eu quero ir lá, se Deus quiser, visitá-la. Pode perguntar. Mas assim, ó, eu vejo por mim, assim, a dificuldade que a gente encontra no campo missionário, né? Eu nunca fui para o exterior, mas fui várias vezes para o Nordeste, né? Isso é a dificuldade financeira que a gente enfrenta, né? O senhor não acha que as igrejas estão pecando muito nesse sentido de não manter, assim, na íntegra esses missionários? Porque essa questão financeira pega muito, né? Eu vou mostrar aqui o desafio. Eu vou mostrar aqui, quando nós vamos ler isso. Tem razão. Então, 1/3 da área total da Terra está lá na janela 1040. Perto de 2/3 da população do mundo reside ali. 60 dos países têm a maioria das suas terras dentro da fronteira da janela 1040. Olha o desafio. Isso aqui são os números do Islã, alguns números só, tá? Para vocês terem uma ideia que é um pouquinho do Islã. Entre os países muçulmanos, a Turquia é a mais ocidentalizada, exibe os melhores índices. Olha só, população do Paquistão, índice de liberdade, 6,5%. Ranking de desenvolvimento humano, está em 135. Liberdade de imprensa, parcial. População com acesso à internet, 0,85%. Então, aqui está a realidade dos países islâmicos. Né? A Turquia, que é a mais ocidentalizada, está ali. Ó. A liberdade, índice de liberdade é 4,5%. O ranking de desenvolvimento humano da Turquia está em 85 lugar. Liberdade de imprensa parcial. População com acesso à internet 3%. População analfabeta, olha, 40% dos homens no Paquistão, 69% das mulheres. No Egito, 33% dos homens são analfabetos e as mulheres, 56%. A Turquia, que é mais desenvolvida, são 7% de analfabetos e 23% das mulheres. Aqui o Iraque, 54% das mulheres não sabem ler. Na Arábia Saudita, que é um país, né, muito desenvolvido, mas olha só a situação deles. Domínio das 3 religiões, a maioria dos adeptos são do islamismo, hinduísmo e budismo, vive na janela 1040.
O mundo muçulmano abrange a extensão que vai... Tá, isso aqui nós já lemos, já ouvimos. A pobreza. Estão verdadeiramente comprometidos com a evangelização, não podem ignorar a realidade de que é um paralelo marcante entre os países pobres do mundo com os não evangelizados, queridos. Grupo etnolinguístico não evangelizado está maior, está na janela 1040. Isso aqui eu passo para vocês depois. Olha o desafio, queridos. Vou voltar aqui. Na janela 1040 estão as maiores cidades não alcançadas no mundo. Isto quer dizer que em cada uma delas há uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Na lista das primeiras 50 maiores cidades do mundo, todas estão nessa região. Opressão satânica. As pessoas estão debaixo de enfermidade, pobreza, calamidades, e isso se dá pelo fato de não ter oportunidade de conhecer o poder transformador do Evangelho. Deixa eu falar para vocês que lá nos países da Ásia, agora eu não lembro, eu não lembrei de trazer isso para vocês, mas eu me lembro de uma história, lá nos países da Ásia, dentro da janela 1040, há 40 anos passados, os missionários estavam nesse país e foram evangelizaram, e um grupo de pessoas se converteram e eles foram batizar numa das praias lá. E aí as autoridades, o policiamento não deixaram e mataram quase todos os candidatos ao batismo na praia onde eles iam ser batizados. E aí eles disseram assim: Deus, o nosso sangue está sendo derramado aqui, um dia o Senhor vai pedir conta. 40 anos depois, certinho, veio o tsunami e devastou aquela praia e matou todo mundo lá. Foi uma dos países onde aquele tsunami devastou tudo. Com Deus não se brinca, queridos. Então lá é uma opressão satânica, tá? Porque o Deus desse século cegou o entendimento desse povo lá. Deus cegou o entendimento para que eles não conheçam, né? Não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cabe a nós orar, orar e orar. Não sei dizer outra coisa, tá? Não sei dizer outra coisa para vocês a não ser nós orar e orar e também contribuir. A igreja brasileira em missões. Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui. O crescimento da igreja brasileira é considerado um fenômeno. A cada dia são acrescentadas cerca de 5 mil novos convertidos à igreja. Isso está sendo motivo de estudos para muitos missiólogos estrangeiros. Amém por isso, é verdade? Glória a Deus. Olha só, a cada dia 50 mil novos convertidos estão entrando na igreja brasileira. Ok, ótimo. E daí? Trata-se de uma igreja com um grande potencial humano. Temos muitos jovens comprometidos com o Senhor, com um bom nível escolar, interessados em missões e em condições de serem preparados para trabalhar entre os não alcançados. Maravilha, motivo de nós é agradecer a Deus e louvar a Deus por isso. Milhares deles estão preparados, esperando oportunidades e apoio para ir aos campos
não alcançados. Nossa igreja possui um grande potencial financeiro. Maravilha, glória a Deus. O Brasil tem a 10ª economia do mundo. Aí, Lu. Mas são necessários 10 mil crentes para sustentar cada missionário transcultural. E, se pensarmos em janela 1040, teremos que multiplicar isso por 10. Olha o desafio, queridos. Olha o desafio, tá? Nós não lembramos disso, de mandar uma oferta, de contribuir. Eu sou cúmplice, eu contribuo, mas às vezes esqueço de falar, de incentivar. Isso pesa sobre mim também. O nosso desafio, queridos. Olha só, são necessários 10 mil crentes, tá? Para sustentar um missionário transcultural em uma outra cultura. E se pensar em janela 1040, tem que multiplicar por 10, que seria 100 mil pessoas. Diga, irmã Salete. Pastor, mas quando se faz a oferta, tem que já especificar que essa oferta vai para as missões. Aqui na Resgate, nós fizemos assim, irmã Salete. Todas as nossas entradas, 10% a gente investe na missão. Mas, quando o irmão ou irmã especifica, nós encaminhamos aquela oferta para. Mas ao projeto da igreja sempre está destinando uma parte. Sim, exatamente. Sempre é o projeto da igreja de sustentarmos missionários, de estarmos com nossas mãos estendidas. Olha aí, cada crente brasileiro investe em média apenas, olha aí, R$1,30 por ano em missões transculturais. Que absurdo! Se este valor for multiplicado por 100, podemos revolucionar o mundo. E isto não é nenhum exagero ou sacrifício. É somente uma média de R$10 mensais por mês para investirmos em missão. Pastor, quanto custa um missionário lá fora? O que, irmã Angelita? Valor. Isso depende de região para região. Por exemplo, um cubano, ele consegue viver com $20 por mês, da maneira deles, tá? Porque o salário mínimo é $10 em Cuba, tá? Um africano, dependendo do país, se consegue, eles vivem com a média de R$50, R$60 por mês, mas só que estrangeiro não consegue viver da maneira deles. A Joana está lá, nós mandamos para a Joana R$1.200 e agora vamos ajudar ela com mais, porque não tem como viver. Então, queridos, varia de país para país, e da maneira deles para se manter. Só que eu não quero aqui fazer uma crítica, mas às vezes eu posso estar sendo extremista na minha colocação. Tem denominações que fazem propagandas. Irmãos, nós estamos sustentando 40 missionários, 50 missionários e mando lá R$50 para cada um por mês. Não, a ajuda mínima que nós mandamos para alguém é R$500. A ajuda mínima que nós mandamos para alguém por mês é R$500. Eu não tenho coragem de mandar menos do que isso, gente. Porque eu não gosto de apresentar número, ganhar por produção. Nós temos tantos missionários, mas quanto é que ganha cada missionário? Qual é a maneira que ele vive? Então diga, irmãos, nós pagamos mas pagamos bem. Tem um irmão, eu conheço um irmão
que ele ajuda o missionário em Moçambique, de uma outra denominação. E ele disse, olha, é R$50 por mês, eles não precisam mais do que isso. Fala, Ana. A Joana tá onde? Em Moçambique. A Joana está em Moçambique. O marido dela. Ela foi com o marido agora. Sim, ela e o Pablo, né? Seu esposo. Ele recebe também ajuda de outra igreja, não? Não recebe. O Pablo, sim, o Pablo recebe uma ajuda da igreja no Chile, né? A igreja do Chile, como a igreja no Chile sustenta ele, e aí nós sustentamos a Joana e os dois casaram, então continuam recebendo aqui de lá, mas o Chile paga pouca coisa para ele, a igreja no Chile não, só dá o sustento, as passagens não dão. Ele queria ir para o Chile, não tinha como ir, para o Chile não, para lá agora, foi nós que ajudamos a passagem dele, né? Nós que pagamos a passagem dele e a da Joana, então a igreja lá ajuda com bem pouco. Pode perguntar. Ô pastor, só uma perguntinha. Quando o pastor estava aqui, não, na Isso. a igreja que sustentava o pastor lá? Não. A pastora foi a igreja só me abençoou, porque a igreja, na verdade, a igreja da Penha, abre aspas, disse que não podia me pagar, não podia. Ok, só podia me abençoar. E aí, teve uma missão que assumiu nós e arrecadou dinheiro à vontade no meu nome, no nosso nome, e nunca me deu um centavo. Queridos, nós vivemos isso. Nunca me deu um centavo. E usava o nosso nome à vontade, na rádio, na TV, divulgaram o nosso nome no Brasil todo, e nunca deram um centavo para nós. Nunca. Como vivíamos? Eu tinha uma loja, e a loja nos sustentava em parte, e Deus usava pessoas. Teve pessoas não crentes que mandavam ajuda para nós lá, não faltou nada. Ficamos lá, a gente era tudo controlado, mas graças a Deus não faltou nada. Deus não deixou faltar. Quanto tempo vocês ficaram lá? Nós ficamos 1 ano lá, mas vale por 10 aqui. Ficamos 1 ano. O Haiti, gente, é terrível. Tivemos cada experiência. Fala, Júnior. Ô, pastor, quando fala de missão, desse negócio financeiro, isso me queima muito por dentro, né? Certo. Já conversamos sobre isso, né? A gente faz aqui a Escola Crescer, esse mesmo curso que a gente faz aqui, se a gente fizer ali com a Isabel, sai R$100 por pessoa, certo? Aqui a gente paga R$40, for o casal, paga R$40 por mês, né? Uma ideia aqui que não sai nada pesado para cada um, a Escola Crescer, ela tem um plano de missão, cobrar R$10 a mais por livro, R$10 tem 20 pessoas, são R$200 por mês, e a gente está ajudando um missionário. Não vai fazer falta para ninguém R$10. E assim a gente vai estar contribuindo, que nem contribuiu o Beija-Flor no incêndio. Exatamente. E não pesaria R$10, né? É uma sugestão que eu estou dando para o grupo a ser estudado e ver, porque R$10 não vai fazer diferença. Gente, faz diferença para quem tem lá fora. Faz diferença. É importante também na igreja ter mais acesso aos e-mails, porque tem gente perguntando da Joana, nunca teve um contato, ela manda relatório todo mês para vocês, para nós, né? Sempre manda falando o que está acontecendo, o que não está acontecendo. É interessante a gente ver o que é o trabalho deles e a necessidade que eles têm, porque muitas vezes a gente não consegue passar na cabeça a necessidade e a gente gasta com a pizza ou com algo tão supérfluo que se a gente cortasse só aquela fatiazinha ali, mandasse para eles, faz uma diferença muito grande e a gente vai estar ajudando a evangelizar, orar e passa na cabeça da gente. Agora, o dinheiro geralmente não passa. Não. E isso é o mais importante hoje. O que a gente é orar e botar no Justamente, essa questão da gente não ver a necessidade é que não desperta a necessidade de a gente de fato se planejar, se programar. Sem dúvida. Quer ver? Eu falei para vocês que há 1 ano e meio atrás a gente foi lá na Ilha da Vitória e levamos ajuda para eles. Irmão, vocês não imaginam, poderiam imaginar comigo a alegria quando eles receberam lá uma cesta básica. Nós ganhamos
não sei se já contei isso aqui. Nós ganhamos uma empresa, isso foi 1 ano e meio atrás, foi no mês de dezembro, uma empresa que trabalha, uma irmã aqui, eles compraram peru a mais e sobrou. E aí ela disse, pastor, eu tenho 50 peru para distribuir, dá para cá. E nós levamos, irmão, lá para a Ilha da Vitória e para a Ilha do Montão de Trigo, tá? Eles nunca tinham comido um peru na vida, gente. A Ilha da Vitória, Lu, fica 3 horas de barco da Ilha Bela, mar adentro. A Ilha Bela, no estado de São Paulo, litoral norte do estado de São Paulo. Nós levamos o dentista lá e ele ficou admirado porque as pessoas, as crianças e também os adultos, eles não têm cárie. Por quê? Não, eles não comem doçura, não tem venda lá, não tem bar, não tem nada. Só come, exatamente. Então, quando a gente leva uma guloseima, bala para eles, as crianças, meu Deus, é uma festa. Então, eu estou indo para lá no dia 31. Você é um filho da fora. Como é, meu caro? Não, mas é uma vez por ano. É estragando as crianças. Exatamente. Porque na ilha, eles não, ninguém sabe andar de bicicleta, porque não tem bicicleta, é só morro, não é caminho, não é estrada, tá? Na ilha, são 2 ilhas, a Ilha da Vitória e a Ilha do Montão de Trigo. Não tem um campinho para jogar bola, porque é só pedra, é morro, não jogo bola. Então, e eles vivem lá, completamente isolados. Dia 31 eu estou indo para lá, eu vou para a Ilha da Vitória, porque tem a Ilha do Montão de Trigo, que é um pouco mais para cá, e a Ilha da Vitória. Nós vamos sair daqui no domingo à tarde e vamos, segunda-feira de manhã nós vamos embarcar pela manhã, ali acho que às 10 horas. Vocês vão com o Márcio pelejando? Não, o Márcio não vai lá porque é muito longe, demora muito. Nós vamos na ilha e o Márcio na Ilha do Montão de Trigo, é mais para cá. A Ilha da Vitória é mais isolada ainda. Daí como é que vocês chegam lá? De barquinho. Aí nós vamos na Ilha Bela, que é uma cidade. Ilha Bela é uma cidade. De São Sebastião vai de ferro-bote até a Ilha Bela, ali uns 15 minutos. A Ilha Bela é famosa, muito. Já estivesse lá, Júlio? Encosta os navios de cruzeiro, encostam lá na Ilha Bela. E ali pega um barquinho e vai aí 3 horas e meia mar adentro para ir lá, para chegar lá. 3 horas e meia. E lá vive 20 famílias. Então nós vamos na segunda-feira e vamos voltar na sexta. Eu vou ficar lá. Como é que se formou? Como é que eu vou dizer para ti? A história da Ilha da Vitória já tem uns 100 anos já que mora gente lá. Eles pegaram na época uma canoa vela, viram a ilha e foram para lá e moraram lá. Estão lá até hoje. Foram felizes. Então, se vocês quiserem, tem um irmão que está patrocinando a minha viagem, quer dizer, ele vai junto, né? Não vou ter gasto. Ele disse, não, pode deixar comigo. Se os irmãos quiserem dar alguma coisa em valor para eu comprar lá, guloseimas, quero levar a cesta. O meu desejo é levar uma cesta básica para cada um deles. Na outra vez eu levei daqui, porque nós fomos com uma Kombi cheia. Mas agora, como nós não vamos de Kombi, é um carro pequeno, então eu quero levar em dinheiro e compro lá em São Sebastião ou na Ilha Bela. E eu gostaria de levar uma cesta básica para cada um, são 20 famílias, né? Não é muito. E também para as crianças. Não vou levar roupa para doar, porque a gente não tem espaço no carro. Então eu quero levar em dinheiro e lá eu vou comprar guloseima para eles, comprar uma cesta básica para cada um. Você sugeriu o valor, pastor? Hein? A gente compartilha até na internet ou no e-mail, pessoal. Uma cesta básica é o quê? R$40, né?
Assim, ó. Varia muito, né, de região para região. Mas vamos dizer assim, não mais que 50, né? Não mais que 50. Eles não passam miséria, tá? Eles não passam miséria. Eles vivem, porque dá muito peixe, eles pescam muito lá. Eles fazem hortinha? Fazem horta, fazem. No montão de trigo quase não. Mas lá na Ilha da Vitória eles fazem horta, eles criam galinha. Então, fome eles não passam. Né? Eles se mantêm. Mas assim, é aquela vida bem simples, bem precária. Em 1976, pode fazer. Em 1976, eu fui lá com o barco, eu era tripulante e eu tive um privilégio na minha vida nessas duas ilhas. Eu e um tio meu, que era o mestre de barco, nós, na época não existia crente, e nós falamos de Jesus, deixamos a semente lá nessas duas ilhas, e hoje em todas as duas tem uma igreja. Aí na Ilha da Vitória tem um missionário, ele é pago pela Assembleia de Deus do Ministério de Ubatuba, Estado de São Paulo. Então tem a igreja, e até onde nós vamos parar é na igreja, porque as casas são pequenas, não tem lugar para a gente, as casinhas são pequenas. Aí nós ficamos na igreja, o culto só faz à noite. E aí na outra vez que eu fui, tem um pequeno gerador que de noite eles ligam para gerar um pouquinho de luz. Daí eu levei o notebook, levei o data show e coloquei filme para as crianças ver, filme para os irmãos ver, mas assim, era só um tempo pequeno por causa da luz, que a luz não gasta óleo e eles não tem como repor. Agora eles estão colocando, a prefeitura está colocando em algumas casas a luz solar. Então eles já tem umas casas que tem luz solar, mas não tem geladeira, não se toma nada gelado, não se come nada gelado, não tem geladeira. No verão lá foi um sufoco, Jesus amado, calor, e a gente pensava, uma água gelada, não pensava nem em Coca-Cola, mas uma água gelada, não, é água natural, né? A água natural, a ilha tem bastante água, é um isolamento. Tem mais 100 pessoas? Dá mais 100? Não dá, tem 20 famílias. Em 60 deve dar. Irmãos, as horas passou. Semana que vem continuamos. Tá? Falar sobre a janela 1040. Tá. Pessoal, ele está com as provas aqui. Depois puderem procurar aqui. O City.